Olá, meu nome é Sidney Venturi, sou mestre em Sistemas de Computação. E neste vídeo, iremos tratar de memória e processo. A memória do computador é um recurso finito e extremamente importante. Tudo que vai ter que ser processado tem que ir para a memória. Existe um conceito de hierarquia de memória, que é o que nós estamos apresentando aqui. No nível mais alto da hierarquia, nós temos os registradores e a memória cache, também conhecido como armazenamento interno. O que é isso? É o armazenamento que fica dentro do processador, junto ao processador. Os registradores e a memória cache. Nós temos o armazenamento primário, que corresponde à memória RAM do computador. E o armazenamento secundário, que pode ser um disco SSD, um HD, discos óticos, fitas ou qualquer outro meio de armazenamento não volátil. É o chamado armazenamento secundário. Quanto mais em cima dessa hierarquia, maior a velocidade, maior o custo e menor a capacidade, ou seja, menos eu tenho no meu computador. E quanto mais embaixo, menor a velocidade, menor o custo e maior a capacidade de armazenamento. O importante é que um processador só trabalha com esses dados aqui diretamente. Memória, cache e registrador. Se eu tentar acessar algum dado do meio secundário, ele tem que ser levado para outro meio. Um processo enxerga a memória como sendo toda dele. Ele não tem noção que existe um sistema operacional na memória, nem que existem outros processos na memória. E a memória do processo é dividida em 4 pedaços. O primeiro é chamado text, que é a área de código do processo, onde ficam os comandos do processo. O outro é a data, dados, a área de dados do programa, os chamados dados estáticos, variáveis, constantes. E aí eu tenho 2 áreas de tamanho variável. O heap, ou amontoado, onde ele faz a alocação de variáveis dinâmicas, ponteiros, essas coisas. E a pilha, que salva alguns dados de controle, registros de ativação de procedimento, de função, variáveis locais de função, os argumentos da função, o contexto de execução da função. E entre os dois eu tenho uma área de memória livre que permite que o heap cresça em direção à pilha e a pilha em direção ao heap, ou seja, são áreas de tamanho variável. Elas aumentam e diminuem dependendo da necessidade. O processo, quando vai fazer um acesso à memória, ele pede uma variável. O que vai acontecer? Se a variável estiver no registrador, beleza, já vai processar direto. Se não, se ela estiver na memória cache, ele vai para a cache, puxa da cache. Se não estiver na cache, estiver na memória principal, ele puxa da memória principal. Porém, se ela não estiver nem na memória principal, nem no cache, ela estiver em disco, primeiro ela terá que ser transferida para a memória principal. O que torna a operação muito mais lenta. Pegar na memória principal já é mais lento em relação ao cache. Pegar na memória secundária é mais lento ainda. Os processos, conforme eu já falei, enxergam a memória como sendo só deles, mas isso não acontece na realidade. Um processo, mesmo em sistemas monotarefa, irá dividir a memória com o sistema operacional. Eu tenho o sistema operacional e a memória do usuário, que é o programa lá do usuário. Quando eu tenho sistemas multitarefas, multiprocessados, com vários processos executando de forma concorrente, a memória vai ter o sistema operacional e a área de memória de cada processo. O detalhe, conforme eu já falei e vou repetir, é que o processo C não sabe que ele tem um processo acima e um processo abaixo dele. E aí? E aí que se eu não tomar cuidado, esse processo vai invadir a área de outro processo. Então, como fazer a chamada proteção de memória? Uma primeira solução mais simples é criar o chamado registrador base e o registrador limite. O registrador base guarda o primeiro endereço que pertence ao processo, no caso, 300.040. E o registrador limite me diz o tamanho que eu tenho em bytes, 120.900 no nosso exemplo.
Note que o último endereço disponível para esse cara é o 420939, um antes desse, tá? Que aqui é considerado 0, então aqui 12.0900 vai dar um antes desse. Esse aqui, o 4209.440, 0940, é o primeiro endereço, ou seja, é o base do próximo processo. E como fazer o processamento? Vamos fazer o processamento da seguinte forma. Quando a CPU submete o endereço, a primeira coisa que o sistema operacional vai fazer é verificar se esse endereço é maior ou igual ao base. Se ele for maior que o base, significa que ele está na área do processo. Voltando ao nosso exemplo aqui, significa que ele está aqui, ó. Ou até aqui. Está daqui para cá. Ok? Então, deixa eu apagar aqui para explicar uma coisa. Então, vamos lá. Se ele for maior ou igual a esse cara, significa que ele está daqui para cá. Ok? Muito bem. Agora eu não posso permitir que ele invada por cima, né? Que ele venha para o próximo processo. Então ele tem que ser menor que o base mais o limite, ou seja, ele tem que ser menor que 420940. Tem que ser menor que isso. Então até o 39 ele está aqui, ó. Então o acesso é válido. Se for 40 ou mais, significa que ele está na parte de baixo. Se ele está na parte de baixo, o acesso é inválido. Então nas duas situações gera uma mensagem de erro. Sistemas antigos que usavam partição fixa, ou seja, que o processo era carregado na memória sempre na mesma posição, esse esquema aqui funciona, não tem problema nenhum. Ele não sai da memória. Porém, quando o advento da evolução da gerência de memória, com o uso da permuta, da paginação, o código tem que ser relocável. O que é isso? Ele tem que ser colocado em uma posição da memória, ele pode ser retirado e carregado em outra posição. A gente vai ver isso mais à frente. E aí, a técnica de proteção tem que mudar. Por quê? Primeiro, como eu carreguei a partir, por exemplo, no exemplo que está aqui, eu carreguei a partir da posição 14.000, e o endereço dele é 346, esse endereço é chamado de endereço de deslocamento em relação ao início do programa. Como é que eles raciocinam agora? Aqui é a posição 0, primeira instrução do programa. 346 é uma posição aqui, ó. Significa que ele deslocou 346 a partir do início. Se eu coloco isso aqui inicialmente na posição 14.000, aqui vai ser 14.000 mais 346. Ele vai acessar a posição 14.366. O chipzinho de controle de memória vai fazer isso no relocável. Como fazer a proteção nesse caso? Simples. Eu vou ter o registrador limite mais o registrador de relocação. Notem que eu vou pôr o endereço lógico aqui. Ele tem que ser menor que o registrador limite. Ele não pode ser menor que o registrador limite. Porque, de novo, o registrador limite vai mostrar a parte inferior. Ele foi carregado a partir da posição 14.000. Então, ele não pode estar antes. E aí eu tenho uma relocação de 1.000. Aí eu somo a relocação e ele caiu aqui. O detalhe é que aqui não tem como invadir por cima, por causa desse esquema de registrador de relocação. Ok? Que vai me limitar o tamanho máximo. Então eu não vou nunca conseguir passar do limite superior. Tá ok, pessoal? Então é isso. Por hoje é só. Muito obrigado. Olá, meu nome é Sidney Venturi, sou mestre em sistemas de computação. E nesta aula, nós iremos tratar de políticas de alocação de memória. Nós temos dois tipos básicos de política: política com permuta e política sem permuta. Uma política com permuta é aquela que faz a troca, ou seja, tira um processo da memória e o leva para o disco e depois o carrega novamente.
E as políticas sem permuta são aquelas em que o processo fica o tempo todo na memória e só é retirado quando termina. As políticas sem permuta, a primeira que surgiu, a mais antiga, foi a chamada alocação contígua simples. Ela era num sistema monotarefa, onde existia apenas a área do sistema operacional e o resto da memória era o programa do usuário. Esse foi o primeiro que surgiu. Óbvio que isso aqui tem um grande inconveniente de só permitir que se execute um processo de cada vez. Esse processo era carregado, entrava em execução e somente quando ele terminava é que você podia carregar outro processo e começar a execução. Surgiu a ideia, então, de usar uma alocação chamada alocação particionada. Na alocação particionada, chamada com partições fixas, a memória é dividida em partições, em pedaços, um para o sistema operacional e pedaços de tamanho fixo. O que acontece? Os processos iam sendo alocados nas partições. E aí existiam duas técnicas possíveis. Uma, a fila de entrada separada por partição, onde eu tenho aqui a fila dos processos da partição 1, a fila dos processos da partição 3, da partição 4. Esse cara entrou, ocupou a partição. Esse aqui entrou, ocupou a partição. Esse aqui, o segundo aqui, só vai poder executar, esse aqui, ó, só vai poder executar depois que esse terminar, porque ele está na fila da mesma partição. Esse aqui ocupou, esse aqui vai ficar esperando também. Embora tenha partição livre, tem essa desvantagem nessa solução. Mas foi uma solução. A segunda solução era uma fila única de entrada. Então os processos iam sendo carregados em partições desde que eles, obviamente, coubessem na partição. Se esse processo aqui é um processo de 500 KB e eu não tenho uma partição que caiba, a partição de 700 está ocupada, não sei o que lá, ele vai ficar esperando. Então cada partição tinha um tamanho. Se houvesse uma partição livre que coubesse o processo, ele era carregado e ficava lá até acabar a execução. Esse tipo de solução de partição fixa tem uma desvantagem que é chamada fragmentação interna. O que é isso? Se sobrou um pedacinho aqui, ó, esse outro processo ocupou, sobrou um pedaço, sobrou um pedaço, sobrou um pedaço, a soma desses 4 pedaços poderiam permitir a carga de mais um processo ou 2. Mas como era interno a partição, por isso é chamada fragmentação interna, ele não pode ser utilizado. Então isso limitava o uso e gerava desperdício de memória. Então alguém teve a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos tornar essas partições de tamanho variável. Vamos adaptar o tamanho da partição ao processo. E surgiu o conceito de partições variáveis. Tem uma grande área livre, não está dividida em partições. Chega um processo A, ele é alocado a partição exatamente do tamanho do processo A. Processo B e processo C é a mesma coisa. Ainda tem uma área livre aqui no final. Mas chega um processo maior. Se chega um processo maior, ele não vai poder ser alocado, porque não cabe naquela partição. Então vai ficar parado esperando. Vamos supor agora que o processo A termine. E o processo D cabe na área do processo A, mas ainda sobra um pedacinho. Aloquei o D lá onde estava o A. Mas reparem que sobrou um pedaço bem pequenininho aqui. Isso também é fragmentação, mas é chamado fragmentação externa e não fragmentação interna. Ela é muito melhor no seguinte sentido. Se eu tiver uma outra fragmentação externa aqui pequenininha, e chega um processo que, se eu pegar a área livre e somar com essas duas, dá para alocar, eu consigo fazer a alocação como? Eu tenho, a um custo, óbvio, não é de graça, eu tenho que fazer uma reorganização. Eu pego os processos, levo tudo para cima e gero toda a área livre embaixo. E aí eu aloco o novo processo aqui embaixo. Já é melhor que a partição fixa que eu não conseguia reorganizar, mas tem uma grande desvantagem, o custo da relocação. Muitas vezes pode não valer a pena.
Aí surgiu a ideia de fazer política de alocação com permuta. Essa política, a ideia é o seguinte. Desculpe, com permuta não, sem permuta ainda. A ideia aqui é o seguinte: qual partição eu vou escolher? Qual galho? Eu tenho 3 áreas livres. Ó. Uma de 150K, uma de 80K, uma de 200K. E chega um processo de 70. Esse processo aqui tem 70. Notem que ele cabe em qualquer um dos 3. Ele cabe nessa, nessa e nessa. Se chegasse um de 200, não tinha dúvida, eu tinha que colocar na última. Mas não é o caso aqui. Então, qual delas eu coloco? A primeira política é chamada First Fit. O que é a First Fit? Ela coloca na primeira disponível. Então, eu tinha uma de 150 vaga, aqui no início. A primeira que ele vem percorrendo, ele achou, coube, ele já instalou o processo aqui e gerou uma área livre de 80. A ideia é achar a partição o mais rápido possível. A segunda é o Worst Fit. Na Worst Fit, a ideia é alocar na pior possível. No caso, seria de 200. Por que a ideia é alocar na pior possível? Que é para gerar a maior área livre, de sobra. A ideia é que vai gerar fragmentação, uma fragmentação em grandes pedaços, que dê para alocar ainda algum outro processo. E eu tenho a Best Fit. O que é a Best Fit? A Best Fit é aquela que eu vou alocar na menor partição onde ele caiba. Então, 150, 200, aqui tinha 80, aloquei. A vantagem, você mantém as partições grandes ainda disponíveis. A desvantagem, você gera fragmentação em pequenos pedaços. E aí passou a existir a permuta. A primeira ideia de permuta surgiu ainda na época da alocação contígua, quando os processos começaram a ficar muito grandes e não cabiam mais na memória. E aí, como é que eu vou encaixar isso? Como é que eu vou colocar um processo que não cabe na memória, se ele tem que estar na memória para executar? Então, os caras tiveram a seguinte ideia: vamos dividir o processo em um módulo principal, residente, e módulos secundários. Aqui, módulo 1 e módulo 2. Isso quem faz é o programador, tem que ser programado assim. E aí, vamos lá. Eu aloquei o módulo principal na memória, a área do usuário é essa parte toda, e aqui eu tenho chamada área de overlay. E agora? Agora é o seguinte: quando esse módulo principal chama o módulo 1, o módulo 1 é carregado na área de overlay. Ele executa, 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 acabou de executar, parou, voltou para o módulo principal. O módulo principal chama agora o módulo 2. O módulo 1 é descarregado e carregado o módulo 2 na área de overlay. O programa tem que ser escrito para suportar isso, porque esses módulos não podem ter dependência entre si. Toda a dependência tem que ser em relação ao módulo principal. Então alguém teve a ideia: poxa, mas se a gente já está fazendo isso e não é transparente para o programador tem que fazer, por que a gente não cria uma forma do SO fazer isso? E aí surgiu a ideia do swap. A ideia do swap é o seguinte: eu tenho a memória, ó. Eu tenho aqui 3K disponível, 12K disponível, tem aqui outro espaço disponível, e chega um job de 15. O que acontece? Não cabe, não tem nenhum espaço de 15. Mas se eu retirar o job A, e para isso o job A não pode estar executando, ele tem que estar bloqueado, em espera, esperando I/O, alguma coisa assim, muito bem. Eu vou ter 3 com 12, 15, aqui eu tenho 8, eu consigo encaixar o 15 aqui, e aí sobrar um pedaço aqui embaixo. Então foi o que ele fez swap out, ó, retiro o A, carrego o E aqui em cima, sobraram 8. Nota que é 12, 20, 23, encaixei 15, sobraram 8. O job C continua lá. Depois de um tempo, quando o A for ser carregado, como o A tem 8K e agora eu tenho 8K disponíveis aqui, eu faço um swap in. Eu carrego o A naquela pedaço que estava disponível e aí ele pode executar. Essa é a ideia básica do swap ou do gerenciamento com permuta. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado.
Olá, meu nome é Sidney Venturi, sou mestre em Sistemas de Computação. E nesta aula nós iremos tratar de memória virtual. A ideia da memória virtual surgiu com o advento de programas muito grandes. Mesmo com todas as técnicas de swap e uma série de outras, alocação particionada, seja lá o que for, os programas começaram a ficar muito grandes. Grandes e não cabiam mais na memória. E aí surgiu a seguinte ideia. Vamos retomar um pouquinho aquela ideia do overlay. Poxa, mas se eu tenho um módulo que não está sendo usado nesse momento, por que mantê-lo na memória? Overlay era assim, né? O módulo 1 não estou usando, só ficava o residente. Muito bem, um programa quando vai executando, ele vai caminhando. A área de execução do programa começa num ponto e à medida que vai executando, o código vai andando. Essa parte toda anterior não é mais necessária. Então os caras tiveram a seguinte ideia. Vamos trabalhar com uma memória virtual, ou seja, o programa vai ter a memória do tamanho que ele quiser. Ele quer 10 GB, 20 GB, 50 GB para ele, não tem galho. Vamos dar essa memória para o programa. Mas nós só vamos conceder memória física à medida que ela for necessária. E aí nós vamos fazer um mapeamento entre aquela memória virtual e a memória física. Então é isso aqui, ó. Eu tenho um programa grande, muito maior que a memória física disponível no computador. Eu tenho aqui a memória física. Eu vou alocar na memória física, ou seja, eu vou levar do disco para a memória física apenas o que for necessário, quando for necessário. Posso fazer swap in, swap out, aquela ideia de levo para a memória, tiro da memória, e eu faço o mapeamento. Ou seja, essa página aqui vai para onde? E aí surge o conceito de página. O que é a página? É pegar um programa e dividi-lo em pedaços, todos exatamente do mesmo tamanho. Qual a vantagem? Não tem fragmentação interna, não tem fragmentação externa. Lembra da história da partição? Uma partição muito grande, sobra espaço dentro. Se eu ponho a partição do tamanho certo, ponho outra embaixo, com o tempo fica um buraco entre elas. Em vez de fazer isso, vamos dividir tudo do mesmo tamanho. Páginas. E a memória vamos dividir em quadros, em frames, molduras. Ou seja, se eu tenho uma página de 4 KB, eu vou ter uma moldura de 4 KB, sempre vai caber. Existe fragmentação? Ainda existe fragmentação interna no último quadro, na última página. Porque eu vou pondo as páginas, tem uma hora que a última página vai ter o tamanho certinho. Mas diminui muito e facilita a troca, eu posso colocar em qualquer lugar, que é tudo exatamente do mesmo tamanho. Então surgiu o conceito de página e a memória virtual começou a ser implementada com o conceito de paginação. Então o que é isso? Eu tenho 4 páginas aqui. Eu tenho uma tabela de páginas que faz o mapeamento e me diz que a página 0 está na posição 1, aqui está na posição 3 e assim o quê? Sucessivamente. Eu faço o mapeamento e vou alocando as páginas na memória. Aqui, no caso, todas as páginas do programa estão alocadas na memória ao mesmo tempo. Mas isso não é obrigatório. Eu posso carregar apenas as que são necessárias, num determinado momento. É o conceito, inclusive, de working set. O que é o working set? Conjunto de trabalho. Quantas páginas um programa tem que ter na memória, um processo tem que ter na memória para poder executar. Meu processo tem 1000 páginas, mas eu consigo executar mantendo 20 delas na memória. E eu vou trocando entre essas 20. Não entre aquelas 20, mas eu tenho 20 espaços onde eu posso carregar páginas. E à medida que uma página se torna desnecessária, eu retiro e coloco outra. Faço page in, page out, page out, page in, dentro do working set do meu programa. Quando eu vou alocar uma página, eu tenho problema de gerência de espaço livre. Então eu tenho aqui um processo que chegou com páginas de 0 a 3 e eu tenho os seguintes quadros livres, o 14, o 13, o 18, o 20 e o 15. São os que estão aqui, marcados numa cor mais escura. Os azuis estão ocupados. O que eu faço? Pego 4 páginas, e aí pode ter vários critérios para fazer isso, e aloco a 0 na 14, na 13, na 18 e 20, e aloquei aqui, A página 0 está na 14, a página 1 está na 13 e tal. Nota que não tem que estar em ordem, pode estar fora de ordem, não tem galho nenhum. Por quê? Porque o que é endereçado é a
página. Então, quando eu quero, por exemplo, quero começar a execução do programa, considerando que o programa vai começar na página 0, ele vai entrar na tabela de página 14. 14, ele vai procurar no 14. Quando chegou no final daqui, que ele tem que ir para a página, ele vai entrar aqui. Agora é a 13. Aí ele vem e vai ler na posição 13. E aqui nós temos um exemplo um pouquinho mais elaborado. Notem que eu tenho 4 páginas ainda. E aqui eu estou considerando que dentro da página eu tenho 4 elementos, 4 instruções. Então, o que acontece? Essa página, a página 0, foi carregada na posição 5. Está aqui. Como 5, no quinto frame, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por que a posição 20? Não são 4? Então, 5 vezes 4 na posição 20 de memória na realidade. Considerando que, vamos supor, cada um fosse um byte ou um K, eu tenho 4K, seria 20K bytes, na posição 20K. E vem aqui, ó, eu tenho A, B, C e D. É exatamente dessa forma que funciona o endereçamento, dentro da página. Quando eu quero acessar uma posição, por exemplo, eu quero acessar o I é a posição 0. Aqui, ó, I. Essa é a minha terceira página. A terceira página está no 2. 2 vezes 4 está na 2. Então, 0, 4. Começa na posição 4. 4 mais 0, 4. Eu vou acessar o próprio I aqui. Ó. Se eu for acessar o K, eu tenho deslocamento 0, 1, 2. Eu tenho deslocamento de 2. Como a posição inicial é 4, 4 mais 2, 6, 4, 5, 6. Achei o K. Então, é o número da página e dentro da página um deslocamento. Que é exatamente dessa forma que é feito o endereçamento, nesse caso. Quando eu submeto uma página, submeto o número de página e deslocamento, eu venho na tabela de páginas. A tabela de páginas me diz qual é o quadro. Eu vou para o bloco de memória e me desloco, conforme aquele exemplo que eu mostrei. Aí nós temos um galho. Mas a página está na memória? Eu falei que a página podia estar na memória ou não? Se eu tivesse, por exemplo, naquele processo, eu só tivesse 3 páginas na memória e eu quero acessar a 4ª página. E aí? Primeiro eu tenho que saber se a página está na memória ou não. Como que eu faço isso? Com um bit. Eu tenho um bit para me dizer se a página está ou não na memória. Se o bit for 0, a página não está na memória. Se o bit for 1, a página está na memória. Então eu vim aqui, ó, acessei o bit. O bit é 0, a página não está na memória. Vai gerar o chamado page fall, falta de página. Isso vai gerar uma chamada para o sistema operacional que vai carregar a página numa determinada posição de memória, um determinado bloco. E aí eu repito a busca. Agora eu vou saber em qual bloco está, porque vai ter aqui o número do quadro, e aí eu jogo o deslocamento. Se a página já estiver na memória, eu acesso direto o bloco com o esquema quadro mais deslocamento. Aqui está mostrando em binário. Eu reparei que eu tenho um endereço aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. 6 bits significa que eu posso ter 64 páginas, de 0 a 63. E aqui eu tenho 4 bits, de 0 a 15. Significa que eu tenho 64 páginas. Cada uma delas pode ter 16 elementos dentro, 16 valores de deslocamento, de 0 a 15. Aí eu quero acessar a página 9, que é o que está aqui, ó, 001001. É a página 9. A página 9 está no bloco 160. Supondo que o bit de validade é 1, ou seja, a página está na memória, ele vem para o bloco 160 e vai deslocar 7, porque esse número que está aqui, ó, 111. Então ele vai chegar na posição 7 e vai ler. E, finalmente, na paginação, nós temos que trabalhar com proteção de memória. Por quê?
Não existe o conceito de vazio em informática. Mesmo aqui tanto zero, ó, significando que esse processo só tem 5 páginas, vai até aqui 6 páginas de 0 a 5, e não tem a página 6 a página 7, mas a tabela de memórias eles têm um tamanho padrão. E se eu não tomar cuidado, o lixo que está aqui, quando o processo pedir para acessar, por exemplo, a página 6, ver o endereço para a página 6, eu vou invadir, vou acessar a página de outro processo. Porque o valor que tiver aqui dentro, como não existe vazio, seja zero, seja lá o que for, vai corresponder ao endereço de memória. Então, como que eu controlo isso? Com um bit de válido e inválido. Se eu tiver V, significa que a página é válida, ela existe no processo. Se eu tiver I, significa que a página é inválida. E desta forma eu consigo fazer a proteção da memória. Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Muito obrigado e bons estudos. Olá, meu nome é Cine Venturi, sou mestre em Sistemas e Computação. E neste vídeo nós iremos tratar do gerenciamento da memória no Linux. Para tornar este vídeo mais prático possível, nós vamos utilizar uma máquina virtual. Eu tenho aqui a máquina virtual instalada, com o Ubuntu também instalado. E eu abri o terminal do Ubuntu. O gerenciamento de memória ele é feito a partir de vários comandos. Comecemos pelo comando free. O comando free ele vai nos mostrar como está a situação da memória. Tanto da memória principal, aqui, ó, memória, quanto do arquivo de swap. Aqui, como foi colocado, ele está em bytes. Se eu colocar free menos M, ele vai me mostrar as mesmas informações em megabytes. Outro comando importante para a gente é o top. O top ele nos mostra as situações dos processos que nós temos rodando no nosso sistema, os principais processos, e aproveita para mostrar também o uso da memória. Quanto está usando de memória virtual, se está fazendo swap, se não está fazendo swap. Então esse também é importante, é um processo importante. É um comando importante. Muito bem. Outro comando importante é o vm stat. Ele mostra como está a situação da memória virtual. Tá? Então eu estou aqui, ó, vm stat, ele está me mostrando como está, que eu não tenho nada no swap, quanto de memória livre eu tenho, quanto eu tenho em buffer, quanto eu tenho no cache do sistema. Esse é o nosso vm stat. E eu tenho um comando que pega o tamanho da página do sistema. Esse tamanho ele é configurado durante a instalação. Você diz qual o tamanho, ou você pode mexer depois no arquivo de configuração. No caso aqui do meu sistema é 4096 bytes, ou seja, 4K bytes é o tamanho da página. Lembre-se que esse tamanho da página é importante porque tem a ver com a paginação na memória virtual. É quanto dado ele traz de cada vez. Muito bem. Nós temos também o comando swap on. Ele vai nos mostrar o tamanho do swap file. Muito bem, aqui tem algumas coisas que a gente tem que trabalhar. Eu tenho o swap on e o swap off. O swap off desliga o swap. Note o seguinte, swap on, quando eu dou aquele free, menos M, ele mostra que eu tenho 448 MB de arquivo de swap. Notem que é exatamente o tamanho do meu arquivo de swap. Se eu comandar swap off menos A,
sudo swap off -a, coloco minha senha, né? Tem que ser superusuário. Ele desligou. Qual é a consequência disso? Olha lá, zerou o swap. Eu não tenho mais swap disponível. Se eu quiser reabilitar o swap, eu vou comandar swap on -a. Sudo swap on -a. Pronto. Agora eu volto a ter o quê? O arquivo de swap disponível. Tanto swap on quanto swap off tem várias opções que vocês conseguem ver digitando swap on -h. Vai me mostrar, é o help, né? Vai me mostrar que tudo que eu posso fazer, as opções que eu tenho, ok? Muito bem. Tá lá. -a é all, as opções que eu tenho, e vamos lá. Muito bem. Visto esses comandos básicos, vamos ver o HTOP. O que é o HTOP? O HTOP ele é um aplicativo que lembra o comando top, só que ele é mais interativo, ele tem mais informações. O HTOP ele tem uma parte superior, aqui, ó, onde ele me mostra como está o uso da CPU, o uso da memória e o uso do arquivo de swap. No caso, ó, nenhum swap está sendo feito. Inclusive, o que é o significado dessa parte superior? Vamos ver. Aqui, ó, mostra o uso dos processadores. No meu caso aqui é uma máquina virtual com um único processador. O uso da memória e o arquivo de swap. E aqui vai me mostrar a quantidade de processos que eu tenho, o tempo que o sistema está rodando desde o último boot. Então, o que está aqui. Uptime, 3 horas, 41 e 24. Então, tem 3 horas, 41 minutos e 28 segundos que o meu sistema está no ar. Antes que alguém ache estranho estar com 3 horas, já que eu liguei o computador agora há pouco, é porque eu salvo o estado da máquina virtual. Então, é como se ela nunca tivesse sido desligada, desde que eu preparei aqui a instalação do Ubuntu. Tá? Além disso, eu tenho uma série de colunas aqui que me trazem informações. Ó, percentagem da memória em uso. E a vantagem do HTOP, quando você vai clicando aqui em cima, no título, ele te mostra, ele ordena por aquilo que você clicou aqui, ó, percentagem de uso da memória. E cada uma dessas colunas tem um significado. Que eu tenho aqui, ó. Então, prioridade do usuário, PID, o total de memória virtual que está sendo requerida, percentual de uso da memória, o comando que iniciou o processo, percentagem de CPU, o estado atual do processo, se ele está rodando, se ele está dormindo, o que ele está fazendo. Ok? Outra vantagem do HTOP é que você pode configurar. Se você apertar F2, ele entra no modo de configuração do HTOP, no menu de configuração, onde você pode definir coluna da esquerda, o que vai ser a coluna da direita, opções de display, o que você quer que mostre, as cores que você quer usar, e as colunas que você está colocando. Eu posso eliminar alguma coluna daqui, posso acrescentar outra coluna, ou seja, eu posso configurar o HTOP do jeito que eu achar mais interessante para mim. Muito bem, voltamos aqui, vou sair do HTOP, cliquei aqui, beleza. Então essa é uma interface de linha de comando. Uma outra coisa, o HTOP tem que ser instalado. É muito fácil instalar pelos pacotes, tudo tranquilo, é só atualizar o repositório e pedir para instalar. Agora aqui nós temos o monitor de sistema. O monitor de sistema já vem previamente instalado.
E ele me traz uma série de informações quanto aos processos que eu tenho, conforme a gente pode ver aqui, ó. Os recursos do sistema, por exemplo, memória, eu tenho 1.16 GB de memória, 1.3 GB de cache, ele vai gerando um gráfico de uso aqui, o swap não está sendo usado, está com 0% de uso. E além do monitor do sistema que já vem previamente instalado, eu posso instalar algum outro interface gráfica, como por exemplo o KSysWard, que está instalado, eu estou chamando pela linha de comando. Está instalado aqui, ó. Ele lembra o monitor do sistema, vai ter algumas diferenças. Aqui aparece o tanto de memória, o quanto eu tenho de swap, a percentagem de uso da CPU, e aqui a carga do sistema, aí muito parecido com aquele outro que a gente viu. Tá ok, pessoal? Então agradeço a atenção, por hoje é só, muito obrigado.